E aí pessoal, vamos a mais um vídeo no canal. Hoje eu vou estar mostrando para vocês o jogo gratuito pela Epic Games e tem alguns bônus também. Então fica comigo após a vinheta e confira. Eu sou o Rodrigo e você está no canal RB Games. A Epic Games ela soltou aqui o Genshin Impact e o Control. O Genshin Impact ele já é gratuito esse jogo, então ela tá dando aqui um resgate de código bônus no jogo. Eu tenho um vídeo de como está jogando este jogo já no canal, eu vou deixar ele passando no card aqui caso você se interesse. Só que o vídeo não é pela Epic Games, então caso você queira jogá-lo pela Epic Games, eu creio que dê para fazer o mesmo esquema que eu faço lá no vídeo, que você tem que aplicar alguns pets, eu creio que dê para fazer aqui na Epic Games. Caso você queira um vídeo sobre isso, sobre o Genshin Impact pela Epic Games, deixa nos comentários aí, conforme tiver bastante pessoas pedindo, eu posso fazer um vídeo, posso estar tentando fazer com que ele funcione pela Epic Games. E temos o Control, que é um grande jogo, um bom jogo também. Esses dois jogos eles vão estar gratuito até dia 17, semana que vem. E aí acabou os jogos surpresa aí, os jogos misteriosos da Epic, né? Todo ano ela faz isso. Nós tivemos acho que 3 ou 4 jogos misteriosos, né? E aí semana que vem ela vai trazer esses dois jogos aqui. Então você faça o resgate aí para ele ficar na sua biblioteca. A Epic Games também soltou um bônus do Discord Nitro. Então você vai conseguir 3 meses de Discord Nitro. Eu vou deixar o link desta página aqui na descrição para você poder estar resgatando. Se você procurar por aqui, ele acha o aplicativo. Ó, ele tá bem aqui, ó, em complementos, Discord Nitro. Mas eu vou deixar os links tudo na descrição para você poder estar conferindo. Esse Discord Nitro, para quem não sabe, você tem uma melhora na transmissão, tem uma melhora no áudio também, quando você entra em um chat de voz, você tem alguns emoji, entre outras coisas aí. E caso você não saiba como está usando este Discord Nitro, você pode impulsionar o canal RB Games lá no Discord, tá? Fica a dica aí, caso você não saiba o que fazer, com esse Discord Nitro você tem 2 impulsos por mês, então são 3 meses, são 6 impulsos. Isso ajuda bastante o servidor lá no Discord, tá? Caso você queira estar nos ajudando. Aqui na minha Epic Games, eu só fiz apenas 2 alterações. Se você não sabe como está instalando o Lutris, eu vou deixar passando o vídeo no card e tem na descrição do vídeo também. E aí depois com o seu Lutris instalado, é só você vir aqui, ó, na barrinha Lutris e procurar Epic Games. Ele já vai estar aparecendo aqui. O meu, eu já tenho ele instalado. Você vai dar um install aqui. Depois que ele tiver instalado, tem um outro vídeo também que eu mostro como tá instalando a Epic Games. Eu vou deixar ele passando no card também e tem na descrição. Depois que ele terminar de fazer a instalação, você clica com o botão direito, configure, e você vai vir aqui Running Options. Eu estou utilizando o Lutris 6.10-2. Esse Lutris foi atualizado há pouco tempo. Caso ele não esteja aparecendo na sua lista, é só você vir aqui, ó, do seu lado esquerdo, em Wine, seta para baixo. E aí você pode estar selecionando ele na lista aí, ele vai baixar, descompactar, você vai dar um OK, vai vir aqui configure novamente e ele já vai estar aparecendo na sua lista. De resto, eu não mexi em nada aqui, são as configurações que o script faz e as minhas configurações. No vídeo de como instalar a Epic Games, ele também mostra como eu faço essas configurações, ok? Você vai salvar. Você vai clicar em cima dele aqui, você vem aqui na tacinha do Wine, vem em Wine Configuration, ele vai abrir esta tela aqui. O que você vai fazer? Aqui ele vai estar como Windows 7, você troca para Windows 10. Vai dar um aplicar, vai dar um OK. Depois você abra ele, faça login. E aí depois dele aberto, uma coisa, o Maicon, que é um inscrito do canal, ele já testou esse jogo e ele falou que roda super bem em DirectX 12 com o último Proton GE. Para você que está usando o Heroic Game Launcher, eu acho que é uma boa opção.
Pra gente que está usando o Lutris aqui, caso você queira fazer duas instalações da Epic Games, uma com o Proton GE mais atual aí, você pode estar fazendo. O Proton GE mais atual é o 6.10 GE1. Foi atualizado em 18 horas, ele corre, tem vários hotfixes aí, então fica a seu critério aí. Por que que eu tô fazendo aqui com o Lutris 6.10.2? Porque eu sempre falo aqui que a proposta é você manter todos os jogos num launcher só e todos funcionando. Como esse próprio está todos funcionando aqui. Inclusive, o Frostpunk no vídeo da semana passada, ele estava com FPS bem precário, né? Acho que eu estava em 20, 25. Como esse Proton, ele melhorou. Eu estou conseguindo rodar ele aqui nas mesmas configurações do vídeo da semana passada a 70 FPS, tá? Então fica a dica aí, caso você queira fazer igual ao meu, todos os jogos estão funcionando. Então o Control, você vai baixar, ele é 29 GB, 25 GB para baixar, depois de baixado ele vai ficar com 50 GB. Depois que você baixar ele, você vai dar play. Eu vou mostrar aqui o que vai acontecer e a gente vai corrigir esse problema. Ele vai dar um erro aqui dizendo que você tem que habilitar Net Framework lá nas configurações do Windows, mas a gente não tem como fazer isso aqui. Então a gente vai clicar em não, esperar o launcher da Epic Games abrir aí novamente. Já podemos até minimizar ele aqui. Você vem aqui no Lutris, ó, clica com o botão direito, vem em Browser Files, ele vai abrir essa tela aqui, você vai vir em Drive C, Program Files, Epic Games e vai entrar dentro da pasta Control. Aqui o que a gente vai fazer? A gente vai fazer algumas modificações entre esses caras aqui, ó, o DirectX 11 e o Control. Eu não me importo em jogar com DirectX 11, DirectX 12. Para mim, o que tiver abrindo o jogo e dando para jogar, tá bom. Eu acho que o DXVK tá bem evoluído e o VK D3D, ele ainda está em evolução. Esse jogo ele é bem pesado, na minha opinião. Eu comecei a jogar ele quando ele lançou, mas ele é muito pesado, eu nem terminei. Tá, o que a gente vai fazer aqui, ó? Você vai pegar este cara aqui, vai copiá-los. Você pode voltar uma pasta aqui, ó, e você cola ele aqui. Você volta lá na pasta Ctrl. Você pega este cara aqui, ó, coloca renomear. Aquilo ali foi só para fazer um backup, nem é preciso. Você vem depois de Ctrl aqui, ó, coloca um menos ali, um espaço. E aí você copia este nome aqui, ó. Você vai vir aqui no DX11, renomeia ele e você cola Ctrl.exe. Tá vendo que nós ficamos aqui, ó, com dois Ctrl. Esse que a gente colocamos menos no final, você vai renomear ele e vai colocar aqui underline DX 11. O DX tem que ser em letra maiúscula, tá? E você vai renomear. Então, o que nós fizemos? Nós trocamos aí o nome para ele executar em DirectX 11. Depois de feito isso, nós vamos fechar aqui. Eu vou voltar a Epic Games aqui, ó, vou voltar em Story e vou abrir o jogo. Caso você queira ajudar o canal, nós temos o Seja Membro lá, que tem duas categorias que eu faço acesso remoto aí, um suporte com acesso remoto, você para poder estar te ajudando aí, caso você tenha algum problema em algum jogo, caso você tenha algum problema na sua distro ou no seu Windows, eu mexo com os dois, não tem problema. E aí você pode, com essa forma você pode estar ajudando o canal e eu também vou estar te ajudando. Então é só você clicar aqui embaixo em Seja Membro e tá dando uma conferida sem compromisso. E aí vocês estão vendo que o jogo abre sem problema nenhum. Ele está usando o D3D11, que é o DirectX 11, né? Aqui no canto superior esquerdo, ó, vocês podem estar vendo. E no overlay do Mango HUD, ele está com DXVK e não com DirectX 12. Ó, o controle também ele já reconhece sem problema. Eu vou mostrar as configurações aqui que eu fiz para minha máquina, tá? Aqui em exibição, na resolução, você veja qual é a sua, né? A minha é 1080, 16:9, a proporção da tela. E a resolução de renderização, ele me dá essas duas opções. Se eu colocar em HD, que é 1280 por 720, fica um pouco feio a imagem, tá? Então, renderização de resolução, eu vou deixar 1080p também. O meu não tem NVIDIA DLSS, né? Aqui para baixo, eu fiz várias configurações e eu não vi diferença de você deixar em baixo, médio, alto. É meio estranho, mas eu não vi diferença. Então, eu deixei tudo assim em médio e a iluminação e a qualidade da vegetação eu deixei embaixo, que eu também não vi diferença. Se vocês aumentarem ele pesa um pouco. Aqui, a qualidade dos reflexos, os reflexos globais e o MSA,
eles pesam, eles fazem diferença lá no FPS. Caso você deixe em médio ou em alto, eu vou estar mostrando para vocês. O Gran Film eu tirei, eu não vi diferença nenhuma. E o Motion Blur não gosto. O Ray Tracing, né, para quem tem aí, a minha plaquinha não vai ter. Tem a interface aqui, vou deixar assim. E aí eu vou dar um continue aqui. Ele carrega super rápido aqui, deixa eu ligar o Mango HUD. E se chegar ao final do vídeo, você também tiver curtido esse vídeo aí, gostado, não esqueça de curtir. Se você ainda não é inscrito, se inscreva para poder estar ajudando o canal a crescer. Bom, eu nem... É que eu nem salvei, né? Ele vai começar tudo de novo. Eu vou pular aqui, tá? As cutscenes funcionam tudinho. Deixa eu pular aqui. Eu vou pular aqui. Então vocês estão vendo aqui, ó, o OBS não me deu perca, tá? Eu estava jogando a isso mesmo. Deu uma percazinha bem pequenininha, tá rodando a 54, eu acho 52. Então vocês estão vendo aqui, ó, o gráfico dela, o cabelo dela é feio assim mesmo. Tá? Eu vou andar um pouco aqui. Caso você queira rodar em DirectX 12, eu não vejo. Eu acho bobeira. Eu acho que o que tiver rodando e funcionando bem aí, não importa. Mas se você quiser, você baixa a última versão do ProtoGE, como o Maicon disse, ele deixou nos comentários do vídeo anterior. E aí eu vou deixar passando um vídeo também que eu mostro como você está usando o ProtonGE e o Proton da Valve no Lutris. Ele tá com os cortes da tela, eu acho que isso aqui é o OBS. Porque quando eu joguei ontem, eu testei ontem, ele não tava com esses cortes na tela. Mas enfim. Então vocês estão vendo aqui, ó, ele tá com 51. O gráfico tá bem agradável aí. E aí eu vou mostrar aqui para vocês, ó, eu vou desligar que se a gente colocar aqui, ó, essas configurações aqui em alto, vou colocar aqui em alto, 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 médio, alto e médio. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Opa, F4. Vocês estão vendo aí que ele deu uma caída e, na minha opinião, os gráficos não alterou muito, ó. O cabelo dela sei lá, foi mal feito mesmo, né? Então, ó, vou voltar aqui. Se você deixar até embaixo, ó, vou deixar esse em médio e vou colocar o resto tudo embaixo, ó, só para você poder tá dando uma... Ele continua 51, 52. Na minha opinião, o gráfico não mudou nada. Ele pode mudar aí alguma coisa de sombra, mas mesmo assim ela não tem, ó. É meio... Tá? Os detalhes dos objetos, ó, não tá feio. Vou mandar um pouquinho mais pra cá. Tá? As folhagens ali, ó. Então, fica uma dica aí, porque pelo menos aqui no meu, eu não vi diferença. Agora, se você ligar esses caras aqui, ó, eu vou deixar no médio, e vou deixar em 4x. Ó, vocês estão vendo que ele caiu bastante. O gráfico deu uma pequena melhorada, até na nitidez dela aqui, mas minha opinião, não vejo muita diferença. Só vai pesar. Não sei se você é aquelas pessoas bem detalhista, né? Então eu vou deixar aqui, ó, desativado. Vou deixar 2x aqui para nós vermos. Ó, ele ficou em 45, 46. E na minha opinião não dá muita diferença. Só o cabelo dela ali, ó, que dá uma leve melhoradinha. Eu vou desligar esse cara aqui, ó, o MSAA. E aí vocês estão vendo que ele melhora. As texturas eu vou deixar abaixo. Isso aqui, você vê que o cabelo dela deu uma prioradinha, mas melhorou o FPS, foi para 54. As folhagens também deu uma embaçadinha. Então eu vou jogar assim, ó. Você pode até pôr em alto, que ele não pesa muito, ó. Ele continua 50, 51. Deu uma melhorada aí, mas é coisas, na minha opinião, é uma melhorada. Só a vegetação aqui, ó, melhorou bastante.
Os efeitos estão todos aí, ó, com uma foligem aí, né? Caindo. Ó, os detalhes dos objetos, na minha opinião, tá perfeito. Então fica essa dica aí de configuração. Aqui nessa minha placa de vídeo, uma 1050 Ti, eu não vi muita diferença em jogar aqui no alto ou no baixo. As maiores diferenças estão aqui embaixo, na qualidade dos reflexos, os reflexos globais e o MSAA. Essas aqui foram as diferenças que eu vi, que pesa mais no jogo, mas também não melhora tanto assim. Eu vou sair aqui e o jogo finaliza, tá? Sem problema nenhum. Ele já finalizou, ele está sincronizando na nuvem. Desta forma, com o LUTR 6.10-2 em Wine Version, todos os jogos aqui estão funcionando. Eu testei aqui na minha máquina, inclusive eu reafirmo aqui, o Frostpunk melhorou o desempenho em 90% aqui, na minha opinião. Eu joguei ele aí uns 10 minutos a 70 FPS. Como eu falei no vídeo da semana passada, ele estava rodando a 25 FPS, bem precário. Com essa versão do Wine, melhorou bastante. Mas caso você não jogue GTA, só vá jogar o Control, você pode estar tentando utilizar o Proton GE na última versão lá, como foi a dica do inscrito Maicon. Se você gostou desse vídeo, foi útil para você, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as notificações e não esqueça de deixar o seu like. Você também pode estar compartilhando esse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais para você poder estar ajudando o canal a crescer. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.